Programa patrocinado por Betano. Olá a todos, bem-vindos a mais um Deixem-se Tangas. Hoje sou eu, João Pedro Oca, a distribuir aqui umas bolas aos meus amigos Mário Cajica e João Rodrigues. O Mário hoje faz o papel de comentador, felizmente para quem nos ouve e para quem nos vê, um comentador a sério finalmente neste programa. Mário, bem-vindo. João, bem-vindo também. Vamos analisar mais uma jornada do futebol português. Enfim, mudámos aqui um bocadinho o sistema tático para não jogarmos sempre em 4-4-2, vamos jogar agora em 4-3-3. Mantemos o nosso ponta de lança, João Rodrigues, no comentário e vamos estrear aqui o nosso... Estrear não, dar mais um lado de comentário ao Mário Cajica e vamos começar por ti, Mário, bem-vindo. Vamos começar naturalmente pelo jogo da jornada, o Sporting Braga, aquela que foi a grande surpresa, talvez deste campeonato. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se esperavas que o Sporting em 3 jornadas perdesse 6 pontos. João, muito obrigado pelo convite, por estar aqui contigo neste programa. É um gosto, efetivamente, estar aqui com um painel de luxo. João também ser muito bem-vindo e agradeço o convite. Ora bem, quanto à equipa do Sporting, naturalmente que é uma grande surpresa, talvez a maior surpresa deste campeonato, sim, pelo que temos vindo também a analisar nas últimas jornadas. Obviamente que há consistência do lado da equipa de Ruben Amorim, mas já se sentia no decorrer de algumas partidas que há alguma previsibilidade de movimentos no coletivo do Sporting. Temos visto isso, vimos isso na primeira parte do jogo com o Portimonense, nem há muitas semanas, e depois, claro, naquela derrota nos Açores. Este jogo acaba por ser até aqui um espelho também do que tem sido esses tais momentos menos positivos da turma de Ruben Amorim. Desde logo a forma como a equipa, e sabemos que o Sporting tem muita qualidade na bola parada, mas o golo não tem surgido nesse tipo de situação. E o que vimos foi, efetivamente, o Sporting a aproveitar aquelas que seriam as debilidades maiores do Sporting Braga, o problema da profundidade nas costas dos 3 centrais. Não havia ainda por cima Paulo Oliveira, não havia Ian Couto. O Sporting Braga até tinha algumas baixas importantes e com as quais o Sporting podia ter, de facto, gerido de forma diferente. Aproveitado melhor. Exatamente, mas não aconteceu. Ou seja, vimos o gol do Sporting a surgir precisamente nesse tipo de situação, bola bombeada nas costas, mas o que acabou por decorrer após esse mesmo gol foi um excesso desse tipo de aposta. Ou seja, o Sporting sempre a bombear bolas, o Sporting com poucas ideias no momento da construção. E parece-me que Ruben Amorim chegou ao jogo com uma ideia muito definida, muito pré-definida sobre o que queria para o jogo, e não foi inovando, ou seja, dá a ideia de que já tinha uma ideia pré-concebida para o encontro e não teve ali a destreza, e eu sou um admirador de Ruben Amorim, não o quero estar a querer crucificar nem pouco mais ou menos, mas parece-me que neste jogo não esteve bem ao nível da leitura do jogo e foi deixando o jogo correr. O Sporting Braga entra bem, consegue o golo na tal grande penalidade. A partir desse momento, a ideia que passa é que o Sporting Braga ganhou confiança e o Sporting, por seu lado, nunca conseguiu estar no total controle da partida. Sim, já vamos continuar a falar do Sporting Braga, porque foi, de facto, o grande jogo da jornada e fez com que o Sporting, de facto, perdesse ainda mais pontos na luta pelo título, pela revalidação do título nacional. João, vou-te lançar com esta fase do Ruben Amorim, que me parece ser muito interessante e que parece também dizer muito daquilo que tem sido o Sporting nestes últimos jogos. A equipa sente muito o facto de estar em desvantagem no jogo e na classificação e começa a ter um bocadinho de pressa, e era algo a que não estávamos muito habituados. Que leitura é que fazes desta fase do Ruben Amorim? Bom dia a todos, antes de mais, e é interessante ver esta troca de papéis entre João Pedro Oca e o Mário Cajica. Vai-te calhar algum dia? Sim, parece-me interessante, quer dizer, as nossas previsões foram furadas, penso que ninguém tinha apostado na semana passada numa vitória do Sporting Braga. Eu próprio tinha dito que o Sporting iria vencer com maior ou menor dificuldade, e a verdade é que é por isso que o futebol é apaixonante. O Braga acaba por calar, digamos assim, tudo e todos, e vence de uma forma épica, praticamente no último suspiro. É interessante essa frase de Ruben Amorim. De facto, o Sporting na época passada esteve em primeiro em praticamente todo o campeonato, a partir de sensivelmente da 6ª jornada, penso eu, depois daquela célebre derrota do Benfica no Bessa, e o Sporting esteve sempre a olhar de cima para baixo o ano passado, e a verdade é que... Tinha a impressão de estar por trás, não é? Sim, e Coates referiu no final da partida também, quando confrontado com o atraso que tentou o Futebol Clube do Porto, quando o Porto não tinha jogado ainda, que o Sporting, o ano passado, também desaproveitou alguma da grande vantagem que chegou a ter, é verdade, mas uma coisa completamente diferente é olhar de cima para baixo, ou de baixo para cima, de facto, e o Sporting, não sei se é essa a razão oficial desta aparente quebra de rendimento, mas parece não estar a saber lidar muito bem
com o avanço do Futebol Clube do Porto. E essa é uma questão importante, desculpa interromper-te, João, porque o Porto está mais habituado a lidar com isso do que o Sporting, não é? E o Ruben Amorim também admitiu essa questão, ou seja, o Porto sente-se também confortável a ir por trás, a estar pela frente no campeonato, parece que tem esse conforto, é porque os dois têm mais experiência, o próprio treinador tem mais esse hábito e até os adeptos, não é? Exatamente, sim, mas em relação ao Sporting, o Mário focou bem o Sporting Portimonense, o Sporting não tinha mostrado muitos sinais positivos. Quando os Açores perdeu bem, fez um jogo interessante em Vizela, ganhou bem, não fez um grande jogo. E agora contra o Braga num bom jogo de futebol, diga-se, com várias oportunidades de parte a parte, acabou por perder. Não deixa de ser estranho, de facto, ver como o Sporting fez uma primeira volta de grande nível, e fez, com poucas perdas de pontos. O Ruben Amorim voltou a frisar também que o Sporting está a jogar melhor futebol esta época do que na temporada passada. Sim, também não deixa de ser muito interessante, também parece ser uma espécie de injeção de moral para a sua equipa, e a verdade, se analisarmos friamente, eu acho que o Sporting já fez vários jogos brilhantes este ano. Eu percebo o Ruben Amorim, o Sporting atingiu um nível exibicional esta época que não tinha atingido o ano passado. E tem melhores jogadores também. Tem melhores jogadores. E os jogadores que lá tinham estão mais evoluídos. A época passada fez muito bons jogos, mas este ano, quer dizer, o Sporting tem já vários jogos antológicos. O jogo que faz na Luz, o jogo em casa contra o Borussia Dortmund na Champions é absolutamente brilhante, é de grande equipa europeia mesmo. João, mas não achas que... Desculpa, agora posso... Claro. Ainda tenho aqui alguns hábitos, mas lembrei-me de fazer esta pergunta ao João. Mas não achas que também, na última temporada, o Sporting tem jogos menos conseguidos, mas houve aquela estrelinha, aquele gol fora de horas, aquela bola parada marcada por Coates, e este ano não está nada disso a acontecer. Eu nunca fui muito nessa conversa da estrelinha, acho que é uma coisa muito do povo, e é engraçado. Não, mas isto pode ter a ver mesmo com o querer da equipa. Mas também tem um bocadinho a ver com esta questão que o Ruben Amorim falava, da maior pressa e da maior ansiedade do Sporting fazer as coisas. Sim, e neste jogo isso viu-se muito. E pode ter a ver com o estofo de campeão. O Sporting teve algumas estrelinhas. O Sporting, no ano passado, dava sempre a ideia de ser muito paciente, quer dizer, a equipa chegava a ser incrível, a equipa em situações de muito stress, quando a luta pelo título estava no seu auge, a equipa tinha paciência para até às vezes em lances de laboratório nos últimos minutos chegar à vitória. Desta vez, claramente, o Sporting parece não estar com essa capacidade anímica, parece estar a sentir um pouco, talvez, o grande momento de forma do Futebol Clube do Porto, porque o Sporting, o ano passado, nunca teve que lidar, falando assim de cabeça, mesmo quando quebrou um pouco, nunca teve que lidar com o Futebol Clube do Porto no Benfica exuberantes. O Benfica, sim, de todo, não teve. E mesmo o Futebol Clube do Porto, no ano passado, quer dizer, não teve propriamente fases muito exuberantes. E este ano, não sei se o Sporting não estará também um pouco acossado, não está a lidar muito bem com o facto de ver que o Futebol Clube do Porto está no momento de forma transcendente. Não sei se a equipa está a lidar da melhor forma com isso. E o Benfica vai se aproximando, apesar de, já vamos falar disso, que o Benfica não entra muito nestas contas, mas a verdade é que o Benfica também já está a 3 pontos. Portanto, o Sporting começa a ficar aqui numa situação meio complicada. A 6 pontos do Porto, também já se sente o Benfica aproximado um bocadinho. Parece-me que o Sporting não está a lidar muito bem com esse crescentemente de forma do Futebol Clube do Porto. E não já tão bem as partidas. Sim, Mário, em relação a este jogo do Sporting, tem praticamente duas partes diferentes. O Sporting muito melhor na primeira parte, completamente dono e senhor do jogo, e depois na segunda, sobretudo a partir do momento do penalti para o Sporting de Braga, há claramente uma inversão das coisas, sendo que o Carlos Carvalhal também faz uma troca que me parece interessante, que é o Abel Ruiz pelo Vitinha, e o Abel está também nos lances mais importantes do Sporting de Braga, e já vamos falar também do Gorbi. Sim, lá está, foram extremos que se tocaram, ou seja, Carlos Carvalhal mexeu e mexeu muito bem, Ruben Amorim mexeu e foi sempre para pior, ou seja, a equipa não conseguiu corresponder às expectativas que estavam criadas de o Sporting melhorar, de o Sporting assumir o jogo e criar mais situações de perigo. Mesmo a alteração de Tabata encostá-lo à linha não me parece que tenha sido muito feliz, apesar Tabata não tem jogado muito naquela posição e o Sporting também se ressentiu-se da ausência, claro, de Nuno Santos, que parecendo que não, sim, é um jogador muito agitador e muito influente no Sporting atualmente. Eu acho que também por aqui, e por este discurso, e só fazendo esta parte, já se percebe porque é que o Ruben Amorim quer tanto um Edwards, porque efetivamente o Sporting está a cair numa toada de previsibilidade em que faltam agitadores, ou seja, Ruben Amorim quererá um jogador como o Edwards, que tem muita qualidade, e com o devido respeito por Tabata, mas é um jogador de outro nível e que pode mexer com o jogo de forma diferente, e eu acho que é isso muito que o Ruben Amorim está a sentir, que precisa de um jogador como o Edwards. Quanto às alterações, sim, eu gosto muito de Vitinha, até já falámos várias vezes sobre Vitinha, mas não teve um jogo conseguido onde estava a conseguir ligar com a equipa, ao contrário da Abel Ruiz, que até nem vem de uma fase particularmente positiva no Sporting de Braga, mas entrou bem, é um jogador, lá está, que já chegou à seleção, um jogador com qualidade, que acabou por mexer com o jogo. Carlos Carvalhal quereria um elemento diferente na frente para no fundo, aproveitar também algumas imprecisões, nomeadamente de Gonçalo Inácio, que está, desde cedo, nem passou na segunda parte. Estava muito nervoso. Muito nervoso. Falhou muito precipitado. Sem dúvida, muito ansioso no jogo.
E sentiu-se isso, ou seja, a ideia que passou foi mesmo essa. Carlos Carvalhal quis mexer também com o psicológico dos defesas do Sporting e quis jogadores agitadores na frente para no fundo, complicarem um pouco a tarefa dos defesas do Sporting. Há também uma questão tática que me parece também importante, é que o Mateus Nunes faz uma boa primeira parte, muito espalhado no jogo, como é seu hábito, e depois na segunda parte há uma mudança tática do Carvalhal, que é encostar mais o Al-Musrati, tirar claramente espaço ao Mateus, e isso também mudou muito o jogo. Foi melhor em campo, na minha opinião, o Al-Musrati. Sim, mudou muito o jogo do Sporting, o Fabiano também fez um belo jogo à direita, portanto o Sporting Braga teve aqui um grande jogo e acabou com 3 jogadores muito jovens, por exemplo, o Rodrigo Gomes, 18 anos, o Bruno Rodrigues, 20 anos, e o Gorbi, 19 anos. É, de facto, o nome da jornada, por aquilo que foi a revelação, por ter marcado aquele gol de Alvalade, foi o primeiro gol de um jovem francês, e é também essa uma aposta do Sporting Braga, João, que tem, de facto, o Carvalhal não tem medo, tanto por estratégia, tanto por definição da direção, mas também por risco e ousadia de ter lançado aqui alguns jovens em jogos grandes, e agora acabou por ter, de facto, a sua recompensa. Apesar disso já ter corrido mal, por exemplo, noutros jogos, esta época, neste jogo em Alvalade, não teve medo de arriscar e correu bem. Sim, Carlos Carvalhal, ninguém pode acusar de falta de coragem. Tem recorrido muito à cantera do clube arsenalista, e esta situação do Godwin foi quase um conto de fadas, não é? Quer dizer, entrar mesmo à beira do fim e decide com um belo golo, remate colocadíssimo, a bater à Anã. É um belo golo, é sempre bonito quando isto acontece. Não sei se por força também o Sporting Braga está na Europa ainda, mas a nível nacional está um pouco, já fora da Taça Liga, fora da Taça Portugal, no campeonato parece ter ali, tem sido algo crítico do Sporting Braga, acho que se podia um pouco mais aos comandados de Carlos Carvalhal, tiveram agora o seu grande momento neste campeonato, um campeonato em que tem sido muito irregular, mas Carlos Carvalhal talvez também por isso, por estar descontente claramente com o subrendimento de algumas pedras previsivelmente seriam mais importantes no Braga, vai lançando jovens, e a verdade é que neste caso lhe correu muito bem com este excelente gol de Gorbi. Pode estar aqui o caminho também do Sporting Braga, que começa a ver também a colher frutos da sua formação de jovens, chegando ao Braga mais cedo. Portanto, Carvalhal pode ter aqui um outro caminho para compensar rendimentos mais que não estavam nos planos. Muito bem, João. Para fechar o capítulo de Sporting, depois de 46 jogos de Ruben Amorim em casa, Braga e Sporting, só foi agora a primeira derrota na Liga, não deixa de ser um registro impressionante. 38 vitórias, 8 empates e agora esta derrota. Há 2 anos que o Sporting não perdia em casa para o campeonato, perdeu agora contra o Sporting Braga e está a 6 do Futebol Clube do Porto. Nós que somos do tempo não há muito distante. Há poucos anos o Sporting chegava a ser um terror jogar em casa, um suplício, e agora esta fortaleza. 2 anos, mais de 2 anos aliás, a última derrota tinha sido em 17 de janeiro de 2020, precisamente com o Benfica. Exatamente, agora volta a perder em casa para o campeonato, o que diz muito também da segurança que a equipa tem tido com Ruben Amorim ao leme. O Sporting agora está a 6 pontos do Futebol Clube do Porto, que ontem venceu o Mário com grandíssima facilidade. Eu não sei se concordas, mas ao intervalo o Porto podia estar a ganhar 5 ou 6 com facilidade. Sim, foi uma exibição categórica, não há volta a dar. A primeira parte do Futebol Clube do Porto é irrepreensível. Não sei se também... Muito acima, neste momento está muito acima. É muito fácil para o Porto. Aquela ideia que estávamos a falar há pouco parece-me interessante e que certamente tu vais desenvolvê-la, não é? Do Porto encaixar em qualquer sim. Falávamos disso até antes do programa, sobre essa questão de o Futebol Clube do Porto ser uma equipa completamente camaleónica. É capaz de jogar perante um bloco baixo, é capaz de jogar perante uma equipa que dá espaços de formas completamente distintas e tem jogadores para isso. Ou seja, parece-me que aqui o mais importante, e lá está, pode-se discutir aqui alguma falta de qualidade, se calhar nas laterais, mas de resto é um plantel que permite a Sérgio Conceição encarar os jogos de diferentes formas. Tem um jogador como Vitinha, que é um jogador, como sabemos, de qualidade técnica, de procura do passo para a profundidade. Tem um jogador como Gruitch, que é mais posicional. Tem um jogador como Otávio, que é um virtuoso. Tem um Uribe, que é de facto um todo-terreno e um jogador muito capaz na leitura. Enfim... Não falaste do Luís Dias, acho eu. Estou até a olhar mais para o meio campo. Porque, efetivamente... Não, para mim não falaste do melhor jogador em campo para nós os dois. Que foi Otávio. Foi Otávio. Está a fazer bem, incrível. Sim, isto para dizer que o Futebol Clube do Porto é uma equipa que se adapta a qualquer adversário e que consegue ler qualquer adversário de forma diferente. Vamos também dar aqui uma chega que é importante. O Famalicão vem de semanas muito complicadas, não só pela crise de Covid, mas também por estar agora numa sequência de 3 jogos em 10 dias. Jogadores inscritos ontem na ficha de jogo. Sim, 4 suplentes, 3 deles nunca tinham jogado na equipa principal, um 11 também muito remendado, vimos o Piqué a jogar a defesa central, enfim, também há que dar falar dessa questão porque me parece importante, mas ainda assim é uma primeira parte irrepreensível. Otávio a um nível, mais uma vez, fora de série, jogador que mexe com o jogo, mexe com os tempos do jogo. O Futebol Clube do Porto
precisou da bola parada para resolver, porque efetivamente já estava a circular a bola de forma mais rápida, mas o bloco do Famalicão estava muito sólido. Mas a partir do momento em que consegue desbloquear o jogo, percebeu-se que o jogo estava sentenciado. Na segunda parte há uma reação do Famalicão, o Famalicão até consegue demonstrar alguma identidade, mas de uma forma ou de outra o Futebol Clube do Porto não ia deixar fugir aqueles 3 pontos. E o Futebol Clube do Porto, que não voltou a contar com o Sérgio Conceição no banco, João, Vítor Bruno tem sido uma espécie de talismã, porque acho que também mostra de facto a relação que existe entre a equipa técnica e aquela questão que se fala, e eu acho que não é assim tão importante quando há um argumento que é a equipa não ganhou porque o treinador não estava no banco. Esta questão do Sérgio Conceição, que tem sido muitas vezes castigado e que tem estado muitas vezes fora do banco, prova que não é bem assim. Ou seja, as equipas técnicas estão tão bem formatadas e tão bem trabalhadas que a equipa lá dentro sabe perfeitamente o que tem que fazer, tendo em conta que obviamente a figura do treinador do banco faz alguma diferença, mas não assim tão grande como talvez noutras alturas. Assim, em relação ao Vítor Bruno, tenho a melhor das ideias de Vítor Bruno e de facto parece-me ser um adjunto mesmo de extrema confiança de Sérgio Conceição. Mas aí está, treinadores e treinadores, e há treinadores adjuntos e treinadores adjuntos. Sim, também é verdade. Não sei se vos parece essa ideia, que Vítor Bruno parece-me... uma extensão do Sérgio, não é? Personificar o Sérgio Conceição. Personifica muito o Sérgio Conceição, sim. Quer dizer, há ali quase... Por exemplo, dando aqui o exemplo do Benfica, quando tínhamos João Jesus, bem sei que João Deus, peço desculpa, já não era... Principalmente na época passada não era Jorge Jesus a que nos vinha habituando, mas acho que mesmo assim se viu uma grande diferença de postura no banco. Sim. E tudo mais. Não estou a dizer que isso é melhor ou pior, não estou a dizer se é melhor ou pior, mas Sérgio Conceição e Vítor Bruno não quer dizer ver Sérgio Conceição é Sérgio Conceição, mas ver Vítor Bruno, lá está, parece uma personificação de Sérgio Conceição. Não se vê praticamente diferença absolutamente nenhuma. O discurso é praticamente no mesmo tom, o mesmo tipo de mensagens. Quer dizer, acho que é isso, a equipa técnica está muito formatada, tal como o Mário falava em relação ao plantel, também parece que a equipa técnica do Futebol Clube do Porto é muito homogénea, estão todos a remar para o mesmo lado. E o Mário estava a dizer uma coisa muito interessante, que é de facto o Futebol Clube do Porto parece que se ajusta bem a qualquer tipo de estilo de jogo do adversário. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, o Benfica a ver se ia desejar-se para tentar ultrapassar uma equipa com o bloco baixo, vemos um Sporting agora a tornar-se mais previsível, de facto, e Edwards faz sentido um agitador de jogo para tentar ser uma almofada de ar fresca do futebol ofensivo do Sporting, até porque os adversários cada vez mais vão percebendo como tentar contrariar o jogo leonino. Mas o Futebol Clube do Porto, quer dizer, se joga contra uma equipa de bloco baixo, as constantes trocas posicionais, depois tem jogadores com uma grande capacidade de passe, o Futebol Clube do Porto consegue desmontar o mais sólido autocarro. É verdade. E depois se joga contra uma equipa subida, como foi o caso do Benfica, também tem setas apropriadas. Quer dizer, o Porto tem sempre um plano A, um plano B, um plano C, um plano D. Depois tem os Francisco Conceição desta vida que entram e fazem 15 minutos como se fossem 90. É uma equipa que está mesmo no topo da fase anímica. A equipa está motivadíssima, está a jogar muitíssimo bem, tem imensos jovens em forma. Portanto, este Futebol Clube do Porto não sei até quando vai parar, vai ter que perder pontos mais tarde ou mais cedo, mas o Famalicão não teve a mínima hipótese. Foi daqueles jogos em que se percebeu que o Futebol Clube do Porto ia ganhar, quer dizer, só se houvesse uma daquelas vezes quando acontece de ir à bruxa, em que o Futebol Clube do Porto falhasse muitas oportunidades, mas não foi o caso. Percebia-se que bastava o Famalicão sofrer o primeiro gol para o Porto ter uma noite tranquila, o Famalicão muito acossado por baixas também. Sinal dos tempos, vamos viver mais umas semanas nessas condições. Agora na Taça da Liga, que eu digo, as equipas com várias baixas, mas pronto, uma vitória indiscutível do Porto, foi de facto David contra Golias. João, o Futebol Clube do Porto, que é o mais sério candidato a vencer o título nacional, mas não pode vencer a Taça da Liga porque não está presente. Exato. E é a Taça da Liga que serve também de mote para a nossa Zona de Apostas Betano. Zona de Apostas Betano. 2 jogos da Taça da Liga nesta Final Four, meias finais. Primeiro, esta terça-feira, Boa Vista contra o Benfica. João Rodrigues, quero que digas as odds para este jogo e também o teu prognóstico. Olha, este Benfica-Boa Vista, meia-final da Taça da Liga, é um Boa Vista, Benfica e Boa Vista com baixas, o Boa Vista com mais, o Benfica também com baixas importantes, neste caso Otamendi e Darwin. É um Benfica que está a jogar um futebol de pouca qualidade, temos que o dizer. Na sexta-feira em Aroca voltou a ser uma exibição muito pobre. Chegou a ser confrangedor, o Benfica em Aroca, diga-se. Chegou a ser confrangedor. Traz espaço para falar sobre isso? Agora, o Benfica já vai numa seca de títulos, mesmo assim, eu acho que apesar do momento pouco fulgurante do Benfica, acho que os encarnados vão ganhar esta partida e passar à final da Taça da Liga. O Benfica tem urgentemente que vencer um título que seja. O Benfica vai vencer o Boa Vista por 2-1, é o meu prognóstico. Em relação às odds Betano, Benfica, vitória do Benfica 1,26, empate 5,40 e um triunfo achadrezado, odd Betano de 10. Mário, costumas arriscar sempre? Queres manter essa aposta no risco?
Eu não vou arriscar muito, mas vou dizer que se há equipa que pode bater o pé ao Benfica é este Boa Vista. Atenção, muito se fala sobre as equipas de Petit, mas este Boa Vista tem excelentes individualidades. Eu gosto muito do Musa, do Sauer, o próprio Makuta tem bons jogadores. E se há equipa que pode surpreender nesta Final Four é este Boa Vista. Posso estar enganado. Continuo a achar que o Benfica vai passar de uma forma ou de outra. Acredito até que podemos ter empate e depois decisão noutra. Penaltis, não é? Talvez nas grandes penalidades. Vou por aí para a aposta, porque não me agradou particularmente o que vi do Benfica em Aroca. Muito bem, ficou as apostas dos nossos comentadores para esta zona de apostas. Mas dá um palpite, sim. Eu posso? Claro que podes. Reparem que eu estava a tentar passar pelos pingos da chuva porque tenho falhado sempre, mas vou gostar também na vitória do Benfica nesta zona de apostas Betano para a Taça da Liga, esta terça-feira e também esta quarta-feira, esta competição a meio do ano. Zona de apostas Betano. Derrota do Sporting, vitória do Futebol Clube do Porto e uma vitória também do Benfica. João Rodrigues, talvez vou tirar as palavras da boca, o Benfica venceu, mas voltou a não convencer. Não convenceu absolutamente nada perante o que quer dizer. Acho que o Benfica tinha aqui, aparentemente, não digo a noite perfeita, mas perto para fazer uma exibição minimamente convincente. Então, o Aroca, com todo o respeito, acho que é claramente uma das equipas mais fracas deste campeonato, um dos elos mais fracos, a par do Bessade. E o Benfica foi confrangedor, como eu disse há pouco, não posso ter medo da palavra, foi confrangedor, porque, quer dizer, quando eu dou para mim vejo o Aroca, principalmente nos minutos finais, com longuíssimas trocas de bola, ok, poucas oportunidades, e o Benfica praticamente a não conseguir ter bola em Aroca, quer dizer, está tudo dito. A equipa foi de uma passividade extrema, nunca conseguiu acelerar o jogo. Acho que foram mesmo pouquíssimas as unidades do Benfica com rendimento apropriado. Acho que o Otamendi foi de longe a melhor unidade do Benfica, foi um autêntico pronto-socorro, principalmente nos minutos finais. Tem-se falado muito que a equipa está a mudar e interiorizar os novos ajustes táticos de Veríssimo, mas a verdade é que, quer dizer, o Benfica não pode jogar tão pouco futebol como tem jogado e tem muitos jogadores, como já disse aqui, em claro sobre rendimento. O ocaso de Rafa é muito estranho. Queria falar sobre isso mais daqui a bocadinho. Pronto, mas... Aliás, posso aproveitar, porque o Rafa, vou-te dar dados, 4 jogos com o Nelson Veríssimo, 0 golos, apenas uma assistência. Fez apenas uma assistência. E a verdade é que Rafa com o Jorge Jesus... E ele tinha sido até o melhor do jogo Benfica até... Apesar das muitas críticas ao Benfica de Jesus, a verdade é que Rafa estava a fazer uma época claramente boa. Uma das melhores da carreira. Com golos, com assistências, era o jogador mais decisivo e tem-se apagado completamente. E Benfica, não tendo Rafa em rendimento, são muitos problemas para os encarnados, porque Rafa é claramente um dos jogadores que mais a diferença faz. Mas, quer dizer, a forma como o Benfica praticamente não criou oportunidades de golo, mas o que mais me deixa um pouco espantado é de facto a lentidão do futebol do Benfica, a previsibilidade do futebol do Benfica. Que se tem notado nos últimos jogos. Não há uma desmarcação, o Benfica perde a bola com uma facilidade tremenda, perde as bolas assustadoras a meio campo, não há um rasgo de imaginação. A equipa, quer dizer, o Benfica vai perder pontos mais tarde ou mais cedo, a jogar assim, é inevitável. E agora a Aroca não convenceu minimamente, quer dizer, o Benfica na primeira parte tem aquele lance, a oportunidade com o corte em cima da linha, depois marca gol numa grande penalidade e na segunda parte faz 2, 3 remates. O segundo gol é uma boa finalização de Gonçalo Ramos, um bom movimento, uma boa notícia para o Benfica neste jogo. De facto, Ramos apareceu, descansou a equipa e os adeptos. Já no fim, não foi? Mas é um Benfica que, apesar de estar mais perto do Sporting, que se nota que ainda está muitos degraus abaixo dos outros dois rivais. Isso será uma questão de tempo até voltar a perder pontos. Foi uma exibição muito fraca. Acho que o discurso Veríssimo também não tem ajudado propriamente muito. O Benfica não está a transmitir confiança nenhuma. Mário, o Benfica entrou numa espécie de 4-1-3-2, depois na segunda parte voltou a mudar para o 4-3-3. Que sistema é que preferes nesta equipa de Nelson Veríssimo? Se é que preferes algum ou se tens outra opinião? Eu acho que isto já vai além de sistemas, sinceramente. Isto já vai além de todo. Vai muito ao encontro de toda uma ideia que não existe na equipa do Benfica, que se perdeu com Jorge Jesus. Vocês conhecem, nunca fui um particular admirador de Jorge Jesus nos últimos anos. Gostei muito dos primeiros tempos de Jorge Jesus em crescendo quando chegou ao Benfica. A partir daí, creio que estagnou um pouco, sim. Efetivamente.
O Benfica não ganhou nada com esta troca de treinadores, não está a ganhar nada, não está a ganhar em qualidade de jogo, não está a ganhar em aposta em mais jovens, como se poderia muito especular. Há talvez a entrada agora de Paulo Bernardo, mas é uma entrada assim muito abrupta e que também causa alguma estranheza de como também está não se pode ali. esperar que ele venha mudar tudo, não é? E como vai ser encaixado. Não é João Félix, nem que deveria ser. Nem faz sentido que seja. Lá está. Há aqui, lá está. Todo este sistema, toda esta ideia de jogo retira Rafa do encontro. Rafa com Jorge Jesus e bem, era um jogador de aproveitamento da profundidade, era um jogador mais ofensivo. Ele agora tem jogado mais na ala e tem obrigou a ter trabalhos redobrados a nível defensivo, obrigou a estar mais encostado à ala muitas vezes no apoio com Grimaldo. E perde-se o Rafa que tínhamos estado a ver nos últimos tempos. Eu no início achei que poderia ser uma estratégia de Nelson Veríssimo para também chamar ao jogo outros elementos, mas o que é facto é que o Benfica retira Rafa das zonas de protagonismo, mas também o resto da equipa não está a saber acompanhar a evolução. Portanto, não há aqui nada que esteja a correr bem, nem a evolução dos próprios jogadores. Não há um jogador, e como dizia o João, talvez o Otamendi seja o único que vai mantendo aquele nível mais estável. De resto, não há aqui um jogador que se olhe e que se pense, ok, está a crescer em termos de produtividade. Bem pelo contrário, Darwin caiu, o próprio João Mário caiu muito agora nos últimos jogos. E eu, sinceramente, não vejo aqui grandes progressos neste Benfica de Nelson Veríssimo. Claro que era impossível esperar uma evolução total do Benfica, uma revolução ao nível do pensamento e da ideia de jogo, mas o que se tem visto é de facto uma regressão ao nível da Ou seja, os problemas de confiança, de ansiedade, de precipitação com bola mantêm-se, e eu acho que, do ponto de vista dos jogadores que faziam rupturas, talvez o Darwin fosse o único que tivesse essa capacidade e mesmo assim não com aquela qualidade que se pede. E depois também há aqui uma questão importante, já nem João, há rasgos individuais. É verdade. E também há aqui uma questão importante, João, é que os reforços do Benfica, tirando o João Mário numa fase inicial, não estão a render quase todos aquilo que se esperava que rendessem, não é? Yaremchuk, Lázaro, enfim, se era suposto serem reforços, não estão a ser na verdadeira acessão da palavra. Sim, não estão a ser, não acrescentando nada. Acho que o João Mário, enquanto adepto de futebol, entusiasmou-me nos primeiros meses da temporada. Acho que o João Mário foi, de facto, uma falta de fresca no Benfica, foi muito importante no apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, por exemplo. Acho que é um jogador que encaixou que nem uma luva, começou a época em muito boa forma. Também não estávamos habituados a ver um jogador com aquelas características no meio campo do Benfica e notou-se logo muita diferença. Mas também venho aqui a avisar que está em clara quebra, e é normal, um jogador não... Joga sempre. Tinha um rendimento constante ao longo da temporada, jogando sempre. É que o João Mário é daqueles jogadores que joga sempre, e acho que o Benfica não perderia nada, bem pelo contrário, em colocar o João Mário duas vezes no banco para o Paulo, basicamente. E Yaremchuk prometeu também muito ali em determinada fase inicial, mas ter-se apagado completamente. Também no jogo outro poderia ter sido colocado e não foi. Muitas vezes o Benfica também acho que não tem acertado muito com o internacional ucraniano ao nível do aproveitamento das suas qualidades, mas também já deveria ter mais golos, penso eu. Também tem aqui e acolá, tem falhado um pouco. Acho que há erros de casting evidentes, como é o caso de Lázaro, que agora jogou em Aroca. Acho que é um erro de casting completo. É um jogador que não dá... não carbura, é um jogador que não dá rotatividade nenhuma. Radonjic, Meite. Hoje o Benfica, Radonjic, Meite, quer dizer, Meite é quase um caso de estudo. Gil Dias, não percebo a contratação de Meite. Radonjic, nunca joguei muitas fichas em Radonjic. Também tem estado lesionado, atenção. É verdade, mas mesmo quando jogou, quer dizer, acho que é um jogador, tem um repente ou outro, tem ali uma finta, pode tirar um cruzamento, mas acho que é um jogador de muito pouco compromisso com a equipa, acho que foi claramente um tiro ao lado. Gil Dias também teve ali umas oportunidades no início da época, mas desapareceu do mapa. Quer dizer, é um Benfica... O próprio Everton, que não é reforço, mas que veio na época passada, teve 3 semanas em alta e depois voltou agora a começar. Se fores ver, todos esses reforços, e como o João dizia bem, o Radonjic, o Meite, o Gil Dias, não eram jogadores sequer consensuais nos clubes por onde passaram. O Radonjic era um jogador altamente problemático no Barcelona. Falta um bocadinho de estratégia, não é? Sim, falta aqui muita coisa. O Benfica se faz compras avulsas. É muito complicado perceber como é que foi feito este planeamento. Tens Grimaldo no lado esquerdo e a opção para o lugar de Grimaldo é Gil Dias. Que nem sequer é um lateral de origem, não é? Nem é um lateral de origem. Olha, Mário, e em relação também ao Benfica, o Benfica que ganha o jogo sem saber que poderia ficar a 3 pontos do Sporting e agora vai aproveitando um bocadinho aquilo que, quase sem saber ler nem escrever, vai aproveitando também as debilidades do rival e está a 3 pontos do Sporting, tendo ainda que jogar com os Leões numa segunda volta. Portanto, o que é que achas que pode acontecer aqui nesta luta a 2 pelo segundo lugar, talvez pelo título? O que é que achas aqui nesta reviravolta que o campeonato vai dando agora? Se olharmos para os números, claro, o Benfica está a 3 pontos e pode sonhar com algo. Agora, se olharmos
com algum afastamento para aquilo que tem sido também as exibições e para aquilo que tem sido a produtividade das duas equipas, não há sequer comparação entre aquilo que o Benfica tem produzido e que o Sporting e o Futebol Clube do Porto têm produzido. Portanto, se a lógica imperar e se as coisas continuarem assim, não creio que exista aqui grande solução para o Benfica, mesmo estando apenas a 3 pontos. Não vejo o Benfica a progredir, vejo o Benfica a ter dificuldades com todo o respeito, perante o Arouca, que é uma das equipas, como dizia o João, que é uma das equipas mais débeis do ponto de vista individual do nosso campeonato. Eu não vejo, sinceramente, grandes motivos para euforia do lado do Benfica, apesar de estar a apenas 3 pontos. A não ser que exista aqui uma revolução completa na ideia do jogo e também no foco de muitos dos atletas do Benfica e do próprio Nelson Veríssimo, porque é uma incógnita e vamos perceber como é que o treinador do Benfica vai sobreviver agora a esta Final Four e depois à eliminatória com o Ajax. Vai ser um mês muito importante, este mês agora. Se as coisas correm todas muito mal, não sei como é que Nelson Veríssimo pode sobreviver. Muito bem, meus amigos, João, o teu mais e o menos da semana? Olha, o meu mais e o menos. O meu mais, já falámos aqui há pouco dele e até já descrevi o lance. O Guarda avançado do Sporting Braga, quer dizer, é um momento sempre bonito. Então, 2 minutos do fim, decide com um excelente gol, um remate colocado. Acho que o melhor final de jogo era impossível para o Sporting Braga e há mais um jovem que aparece. E com o gol deste a sido um jogo importante, é o chamado conto de fadas. No meu lado negativo vai para algo que se tem passado sucessivamente no futebol português e também no futebol internacional, que é a violência nos estádios, nos relevados, que este fim de semana voltou a ser uma coisa alucinante. Tivemos um caso de racismo com uma jogadora jovem do Sporting. Tivemos em Inglaterra as situações lamentáveis no Everton Aston Villa, com o Lucas Dinho, que trocou os Toffees pela equipa de Birmingham. Tivemos também a situação da garrafa supostamente lançada a Ricardo Horta. Quer dizer, as emoções estão sempre à flor da pele, mas as pessoas que vão ao estádio, que aplaudam, que assobiem, que festejem, mas que não mandem garrafas, que não profiram insultos racistas. Exatamente, quer dizer, acho que os adeptos, todos nós desesperávamos por idas ao estádio e agora que está há meses para cá é essa oportunidade. E com todas as condições, quer dizer, as pessoas desaproveitam a cada dia e é alucinante ver que tem algumas ligas em que raramente se via problemas, por exemplo, a situação da Taça do Rei no Betis-Sevilha. Uma pessoa vai a um site desportivo a um sábado, um domingo e é toda a hora, caso de racismo, garrafa lançada, o jogo está suspenso, violência entre claques. Quer dizer, estamos num mundo absolutamente louco e as pessoas começam a deixar de ir ao futebol porque a violência está a agraçar por todo o lado e não faz qualquer sentido. Muito bem, Mário. Eu sei que o João vai gozar comigo por causa da minha figura, mas eu vou ser... falar do Mourinho. Não vou falar do Mourinho. Eu fui acompanhando o WhatsApp ao leve e o Mário dava de outra. Eu vou ser muito alternativo. E merece o Sérgio Oliveira e o Boas. Fez um grande jogo. Mas não vou por aí. A figura vai ser o Union Saint-Gillois, que é o atual líder da Liga Belga. Isso, só para contextualizar, é uma equipa que chegou à Primeira Liga este ano, 48 anos depois, e está em primeiro lugar com 9 pontos já de vantagem para o atual campeão Clube Rouge. Não é um nome muito reconhecido, mas é um campeão da Liga Belga, está no top 3 dos campeões da Liga Belga, tem 11 títulos, todos na década de 30, é um histórico. Voltou este ano à primeira divisão com todos os jogadores da segunda Liga e estão de facto a fazer um campeonato absolutamente excepcional, grande trabalho do Félix Mazou e é um sério candidato a vencer e é um dos sérios candidatos no final da época a ser falado como uma das surpresas desta temporada. Dizem o nome dos 2 jogadores que me disseste há pouco para as pessoas ficarem um bocadinho familiarizadas. O Undav e o Vanzeiro. O Mário é especialista em campeonato belga. Isto estou para dizer, por exemplo, o Undav é um jogador contratado um clube da terceira divisão da Alemanha e já tem 19 golos e 9 assistências só no campeonato. É uma coisa absolutamente surreal. O Vanzeiro foi um jovem dispensado do Genk e que neste momento também tem, eu não quero estar aqui a cometer nenhuma imprecisão, mas cerca de 12 golos e também umas 9 ou 8 assistências. São 2 jogadores que têm feito a diferença. É uma equipa muito organizada, com jogadores de várias nacionalidades, jogadores que vieram da segunda Liga. O guarda-redes é luxemburguês, há aqui muita coisa engraçada. O lateral é jogador do Madagascar. E depois aquilo funciona tudo muito bem. Basicamente é imaginar que o Estoril estaria a liderar a Liga Portuguesa. Estão de facto a surpreender a Europa. Eu acho que é uma curiosidade gira, até para perceber o que é que vai acontecer no final da época com este Saint-Gillois, que pode ser uma equipa, quem sabe, está nas competições europeias para o ano. Merecem-no, pelo menos. Quanto ao fora de jogo, o momento menos positivo desta semana, vou colocar as conferências de imprensa dos clubes em Portugal, e dando o exemplo do Sporting, só para dizer que foram 6
perguntas, creio eu, 5, 6 perguntas feitas de... Normalmente são sempre 5, 6 perguntas, sim. Pouquíssimo. Num jogo após um encontro entre o Sporting e o Sporting Braga, vários órgãos de comunicação social não falaram, o Bola na Rede, que é o meu órgão de comunicação social, nem sequer foi-lhe dada a palavra e normalmente fala sobre o jogo. E nessa conferência falou-se novamente sobre os casos de Nuno Santos. Perdemos ali imenso tempo do Ruben Amorim a falar sobre um caso que já tinha sido. E eu pergunto se é muito isto que queremos, que é continuarmos a dar a palavra. Eu não vejo problema nenhum em dar a palavra aos mesmos. E com o Ruben Amorim é um desperdício total. É um desperdício total. Ou do Herdman, ou do mercado. Falou também do mercado e ele diz que não fala sobre a questão de jogadores que não são do Sporting, portanto. E perdemos ali imenso tempo a falar de fé divers autênticos com o Ruben Amorim. É uma pena que assim seja e eu espero que não é para cortar a palavra aos outros, mas é começar a dar a palavra aos que não têm falado tanto. As conferências de imprensa só têm a ganhar com isso mesmo. Muito bem, eu vou fechar também com um mais excepcional, digamos assim, que é, não sei se vocês viram o Supertaça de Espanha ontem, feminina, uma jogadora que é a Virgínia Torrecilla voltou a jogar depois de ter superado um tumor cerebral. Ela foi diagnosticar o tumor cerebral em maio de 2020, teve aqueles processos de quimioterapia, radioterapia, perdeu muitos quilos, perdeu o cabelo, perdeu, claro, a forma de uma jogadora profissional e ela era uma jogadora da seleção espanhola, uma das melhores jogadoras da equipa do Atlético de Madrid, voltou ontem a jogar para a Supertaça de Espanha. O Barcelona ganhou 7-0 essa Supertaça, mas o grande momento está no final, em que as jogadoras do Barcelona estão a chorar agarradas à Virgínia, que entrou, jogou cerca de 5 minutos, agarrou logo a braçadeira de capitão do Atlético e foi de facto um grande momento. Porque é de facto muito forte ver as imagens de como é que a Virgínia estava enquanto recuperava da doença, já com as cores do Atlético de Madrid, e agora como está, já com muito mais quilos, muito mais robusta, completamente recuperada e curada, e depois ontem em lágrimas a falar em conferência de imprensa a dizer que esperava nunca voltar a jogar futebol e voltar 2 anos depois é de facto fantástico. E fica também este mais para fechar este grande programa, mais um, para a semana. Aliás, no próximo programa temos um convidado muito especial e de vez em quando vamos trocando aqui as dinâmicas para que o programa continue de facto a ser visto e ouvido também por vocês. Um grande abraço e até à próxima quarta-feira. Obrigado, abraço. Programa patrocinado por Betano.